Senhoras e senhores, muito boa noite. Que dúvida, que dívida, que dádiva, que dúvida a vida, afinal a vida. O que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que é estarmos vivos. Lembro de uma frase que ele dizia, e hoje faz-me ainda muito mais sentido, que é: a biografia não explica a obra, mas esclarece-a, ilumina. Mal for iniciada a secreta viagem, um Deus me segredou que eu não iria só. Por isso a cada vulto os sentidos reagem, supondo ser a luz que o Deus me segredou. Bruno Ferreira era fundamentalmente um grande escritor. Um escritor muito versátil, não apenas um grande poeta, mas também um grande ficcionista, um grande ensaísta, um grande crítico literário, um homem de teatro e um grande tradutor. Era um homem com extraordinário poder de sedução, uma sedução mista, intelectual, física. Ao mesmo tempo é um homem de uma grande bondade, de uma enorme benevolência, como se a poesia o tivesse inspirado e iluminado. Aparentes senhores de um barco abandonado, nós olhamos sem ver a longínqua miragem. Aonde iremos ter? Com frutos e pecado se justifica, enflora a secreta viagem. 9 de dezembro de 1950. O meu primeiro livro está publicado. Realizado assim um dos meus sonhos mais antigos, persistentes e íntimos. De há quantos anos? De há 16 anos, pelo menos. Aos 7 que me lembro, escrevi o meu primeiro livro. Andava eu na 2ª classe. O avô adorava o número 7. Não sei se era superstição, se o que era, mas foi um número que o acompanhou ao longo da vida. O avô nasceu em 1927, a avó também. O primeiro filho, meu pai, nasceu no dia 7. Depois a segunda filha nasceu num dia 27. Eu também nasci a 27. E quando não havia 7, o avô arranjava uma maneira qualquer, um estratagema, para parecer 7. Por exemplo, se entrava num hotel e lhe davam a chave do quarto 29, por exemplo, o avô dizia: cá está, 9 menos 2 é 7. 7 é um bom quarto. O texto mais antigo que encontramos, de 1934, que é uma frase muito engraçada, que diz: o David é republicano. O pai do David era um homem que era oposicionista ao regime, era um homem que vinha já da Primeira República. Viva a República! Viva a nossa irmã! Viva! Viva! David Ferreira, filho. O pai era um homem que trabalhou também com uma outra grande personalidade que se chamava Jaime Cortesão. É fundador desde a primeira hora da Seara Nova. Os momentos mais memoráveis que eu me recordo são os jantares em casa dos meus avós com o Rodrigues Miguel. Eram jantares de um entusiasmo que o meu avô, a volta e meia, dizia: calma, falem só 3 de cada vez. A agenda mais antiga que eu consegui encontrar é dos 12 anos do escritor. Rebentou a guerra. A Alemanha invadiu a Polónia. É no mínimo engraçado que uma criança tão nova tenha essa sensibilidade. Era uma brincadeira que eu gostava muito, ser jornalista. E então, em vez de brincar tanto com carrinhos, ou as polícias e ladrões, ou isso, percebe? Era a fazer jornais. Eu era o diretor do jornal, eu era o editor. Tenho aqui uma peça de teatro que ele dedica à sua professora de instrução primária e que é ilustrado. Pois aquilo tem tudo, quanto custa, tudo como aos livros a sério. Era ilustrado pelo irmão. Azafamado com os preparativos para a estreia de amanhã, mas uma azáfama fria, sem emoção. Encaro a estreia do Contrabando como um favor que faço a certo personagem íntimo, mais ou menos fútil, que necessita de movimento, agitação, críticas e palmas. Em que o David ainda trabalhou no grupo do Teatro do Salitre. Até que um dia chegou, logo no princípio das nossas carreiras, das nossas vidas, em que trabalhámos juntos. Trabalhámos numa peça chamada O Farol. Ensaiámos a peça, fizemos a peça, ensaiámos bastantes vezes. A coisa não estava a correr mal, ele já fumava cachimbo nessa altura e estava bem para um faroleiro, mas depois não nos deixaram ir a peça, proibiram a peça. Não quis ser ator, para não ter que fazer todos os dias a mesma coisa.
para não ter que repetir os mesmos papéis e para não ter que pintar a cara. Em 1948, estreava-se como autor de teatro com a peça Isolda, que ainda está inédita. Não era um grande texto. Ele tinha a consciência de que não era um grande texto e por isso nunca quis que fosse publicado. A segunda, que é o Contrabando, é já uma peça notável. É uma peça que revelava de facto um dramaturgo. E depois a sua grande peça, que é O Irmão. David tem nesta peça uma construção do tempo, em que a mesma ação, contada de maneiras diferentes, sobreposta, em tempos sobrepostos, é uma proeza que só um grande dramaturgo era capaz de conseguir. Há um episódio muito engraçado que se passou com o David. Eu e o David, uma bela noite, resolvemos ir assistir ao espetáculo. Acontece que quando entramos, as luzes da sala já estavam apagadas. Quando nós íamos para nos sentar, percebe? Parece um polícia agarra nos braços de David, que ele não podia entrar. Eu disse, desculpe, eu sou o autor desta peça, este senhor é o autor da outra, e isto ainda não começou porque o pano ainda não subiu, ainda está às escuras. Mas não podem passar. O homem começa que não, agarrar pelos braços e empurrar. Enfim, deu-se uma zaragata tremenda, uma gritaria, a Pilar começou a gritar. Passou-me uma coisa e pumba. O boné do polícia salta pelo ar, acendem-se as luzes da sala. Que sei que vamos parar a esquadra na Rua Tomás Ribeiro. Mas aquilo tudo acabou em coisa nenhuma, mas a verdade é que nós nessa noite não pudemos ver o irmão do David. Infelizmente, depois disso, ele não fez mais teatro. Creio bem que será incompleto qualquer estudo sobre a mentalidade portuguesa dos anos de 1937 a 44, que não tome em devida consideração a influência dos escritos do Agostinho da Silva. É uma das pessoas ausentes de quem mais me recordo. Talvez por ser daquelas a quem mais fiquei devendo. Sei que quando acabou o Viseu, pensava ir para direito. O Agostinho da Silva, quando se está a pensar que ele vai para direito, tem uma conversa com o meu pai, a seguir vai ter como eu vou, e diz você, não faça disparate. Não faça, este rapaz tem que ir para literaturas. Ele não era um estudante brilhante. Não foi um estudante brilhante, portanto. Eu acho que ele tem coisas daquilo que hoje se chama um superdotado. Ele tanto podia ter um 20 numa cadeira, percebe, como ter da aflição, um 10 para passar ali só para despachar aquilo rapidamente. O David licenciou-se com 17 por isso, porque trazia algumas cadeiras mais baixas, porque se não ter-se licenciado com 18 ou 19. Como todas as pessoas com inteligência, era cábula. Vou começar este diário. Ao menos enquanto estiver escrevendo nele, não me ocupo dos estudos. Que estupada. Hoje o professor passou-me uma tradução de francês que hei de fazer tanto como ir à China. Podem-me chamar cábula à vontade, que não me demovem do meu propósito. Quero deixar de estudar. O pai ainda tem esperanças em eu ser um doutor. Coitado, hei de ser um carroceiro, como o pai diz. Mas que importa, ao menos não estudo. O professor disse ao meu pai que eu era um mau estudante. Esta noite há sermão, e logo vem a conversa do costume. Não tens vergonha? És um cábula. O teu irmão, apesar de mais novo, há de passar à frente, preguiçoso. Eu já estou farto disto. Por um lado, os ralhos do doutor, por outros do pai. Apanhei ontem uma sova, como há já muito não apanho. Caramba, o pai tem as mãos leves para as levantar e pesadas para as baixar, não há dúvida. E tudo isto por ter feito uma falsificação de notas. O professor marcara-me um 8 em ciências e eu rasguei a folha. Com letra disfarçada pus um 14. O pai ficou contentíssimo e a avó não menos, mas em conversa com o doutor sobre a verdade. Então é que foram elas. A avó deu-lhe um ataque que está muito mal. A avó piorou. Espera-se um desenlace fatal. Não haja esperanças de salvar aquela santa criatura. O coração falha muito. A avó morreu esta madrugada. Pouco antes de falecer ainda me disse que eu tivesse juízo e estudasse. Não sei porque sinto remorsos. O pai hoje de manhã zangou-se muito comigo e diz que me vai pôr como caixeiro numa drogaria. Que importa? Assim já tenho mais liberdade. Adeus aborrecidos exercícios de matemática e me noto nas traduções de francês. Fui hoje pela primeira vez à drogaria. O trabalho é um pouco puxado, mas não faço traduções. Estou exausto, não posso mais. Tenho que tomar uma decisão. Fim do mês. Recebi apenas de ordenado 60 escudos. O patrão parece que anda a chuchar comigo. Pedi hoje ao pai que me deixasse continuar a estudar. Ele disse-me que dentro de 3 dias resolveria o caso. Quanto eu desejava que ele acedesse ao meu pedido. A dura prova que o pai me submeteu modificou-me. Ontem à tarde, ao regressar da drogaria, o pai disse-me que me ia pôr novamente no colégio. Mas se não me modificasse, que me punha novamente na drogaria. Fiquei tão contente que até chorei de alegria. Já fui hoje ao colégio. As lições que o doutor passou já achei. Sou o melhor aluno do colégio. Tenho vergonha das minhas ações passadas, mas espero que não hei de ter das futuras. Só não rasgue este diário, porque
porque ele pode vir a ser exemplo a muitos rapazes. Pobre da avó que não me viu modificado. Como ela gostaria de saber que eu era um bom estudante. Fecho para sempre este diário. Se falamos da primeira publicação de David, é um texto chamado Peraltas e Cécias, publicado em 1942 na revista Gente Moça do Colégio Moderno. Mas ele foi um aluno que ficou lá com grande prestígio no colégio. Não só enquanto aluno, mas também pela qualidade literária que nessa altura já mostrava. Eu não sei, mas talvez aí desde os 14 ou 15 anos começou a ler os franceses todos. Quando os deuses morrem, há qualquer coisa dentro em nós, mortais, que se quebra também. Quando morreu Valéry, senti o mesmo. A mesma sensação de que fiquei mais pobre. Eu tinha estado no Instituto Francês, tinha ido à biblioteca do Instituto Francês e tinha requisitado o Paul Valéry e trouxe-o para casa. E teve a noite toda por mim fora, encantado, percebe, a ver o Paul Valéry. E nessa noite, no dia seguinte, eu soube que o Paul Valéry tinha morrido. Como ele dizia, eu estive a velar o Paul Valéry, sem saber que estava a velar o Paul Valéry. E formaram-me já a unidade em que estou colocado. Caçadores 1 em Porto Alegre. Por mim fiquei satisfeito. Além de ser uma terra que não conheço, está lá o Régio. Que melhor companheiro poderia eu desejar? Quanto mais vivo, mais amo a literatura e o seu autêntico exercício. Foi extremamente importante para ele, extremamente positivo para ele, o poder ter estado na Sorbonne, ter frequentado a Sorbonne. Foi tirar o curso de verão na Sorbonne, um curso para estudantes, portanto, para estudantes universitários estrangeiros. Teve uma paixão muito grande lá. No próprio dia em que fiz admissão à faculdade, declarei-me a uma colega. No dia seguinte vi outra que era mais bonita, esqueci-me da primeira. Uma certa inconstância. Foi aí que teve largas. Dei largas à imaginação e a uma espécie de incessante procura erótica. Olha, eu não sei se sou a pessoa mais indicada para lhe dizer da relação do David com as mulheres. Mas a ideia que eu tenho é que a relação dele com as mulheres devia ser boa. Porque senão eu não tinha tantas mulheres que a dizer e completamente sempre, apaixonadas, a caírem, percebe, assim. O dia de hoje consagrado a amor venal. De tarde, uma jovem desconhecida. À noite, uma balzaquiana, 30 anos, velha companheira de orgiasitas. Grande, és histérico, como eu. Acertou em cheio. E só isso desculpará de facto as longas e variadas volúpias a que nos entregamos. Era um apaixonado. O David precisava de estar sempre apaixonado, dizia-o e admitia-o. A relação do meu pai com as mulheres, eu acho que não era uma relação de poder. Para muitos homens é uma questão de poder, de se pôr uma cruzinha à frente, já fiz, já aconteci, não era. Era uma relação genuína de fascinação. Nada se modificou. A Maria Fernanda e a Maria Eulália continuam a ser os dois polos do meu universo. E ora viajo em direção a um, ora me dirijo para o outro. No Equador, é que raramente sou capaz de me manter. O pessoal dele era uma pessoa de facto encantadora, era uma pessoa sedutora e era fácil uma pessoa sentir-se seduzida pelo David. E eu também, diga-se a gente, é bom da verdade, fazia tudo por isso, é verdade. Depois de cada aparecimento do David na televisão, choviam cartas, algumas delas, que traziam fotografias das próprias autoras das cartas em atitudes e em posições de veras insólitas. Eu parecia assim um imã. Novas, velhas. Mas quando eu lhe digo velhas, é velhas mesmo. Novas, velhas, assim, percebe? Fui hoje batizado na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Assim, eis-me cristão e entrado no seio da Igreja Católica aos 26 anos, o que prova amplamente a minha falta de precocidade. O pai só se batizou para casar com a minha mãe. Também fui eu que preparei o batizado na Igreja de Fátima e fui eu o padrinho. Convidou-me para ser a madrinha dele, então dirigimos à Fátima e o padre queria batizar a mim. Foi uma galhofa e ele, com aquele seu feitio irónico, disse logo: "Oh menina, certamente vi de ti a mancha do pecado original." Caso-me amanhã. As últimas horas de celibatário, muito agitadas. Mais do que nervosismo, agora sinto espanto. Sempre é verdade que me vou casar. Talvez por um obscuro complexo de inferioridade,
Nunca me supus talhado para as coisas que os homens felizes realizam. Por exemplo, ir a Paris, terminar um curso ou casar. E afinal, cá me vou convencendo de que sou um homem feliz. A Maria Eulália era uma rapariga mais ou menos da idade dele, muito atraente, e foi ao princípio um grande encantamento de um pelo outro. E aquilo nunca deixou de funcionar. Só que o David tinha um coração muito grande, grande demais. E lá cabia mais gente, e a Maria Eulália depois, de certa altura, não aceitou isso bem. E, curiosamente, ele casou com uma colega minha de ano, a Pilar. E quando fui para a Faculdade de Letras, conheci o Davi, que foi meu professor no primeiro ano. E depois fomos viver juntos. Não era um homem, não era a fidelidade em pessoa, não é? O Davi era um homem de amores. O Davi era um homem de paixões, isso vê-se nos livros dele. E andava com elas abertamente, não era mistério para ninguém, as aventuras que o Davi tinha. Eu pessoalmente não era capaz. No lugar da Pilar não aceitaria. Minha querida amiga, quando eu fui viver com o Davi, eu nunca pensei que eu seria uma coisa diferente de toda a gente e que com uma varinha mágica, percebe, ia transformar um homem com 30 e tal anos. Portanto, eu sabia muito bem, conhecia muito bem o Davi. Portanto, a única forma de viver com o Davi era aceitá-lo, tal qual eu era. O Davi tem a frase mais bonita sobre uma pessoa, ou uma companheira, que eu ouvi na minha vida, sobre a Pilar. Pilar tem defeitos como toda a gente, mas tem qualidades como ninguém. E a Pilar é, de facto, a Pilar é um pilar. A Pilar é um pilar. As mulheres que mais amou tinham todas raízes e asas. Mas o grande tema da obra do David acho que é o amor. Para ele, o corpo da mulher, o corpo da mulher, a relação sexual com a mulher era tão intensa, tão envolvente, tão apaixonada, tão erótica, que o David tinha muita dificuldade mesmo em entender que um homem se pudesse interessar por outro homem. A homossexualidade masculina é para mim qualquer coisa de impensável. Em contrapartida, a homossexualidade feminina não, porque acho que é um espetáculo que pode ser belo. Por consequência, eu admito que isso será, porventura, a minha única perversidade. Não sou sádico, não sou masoquista, não sou exibicionista. Se é perversidade gostar de ver 2 mulheres, ou 3, ou 4... Tinha certo fascínio pela homossexualidade feminina, de facto. O que eu me lembro dele dizer da homossexualidade masculina é que eles estavam a perder o melhor da vida. A cama é praia e promontório, onde naufraga um deus andrógino, mas também ilha, vogando imersa, cuja deriva só Deus conhece. Há uma edição normal da música de cama que tem toda a obra erótica do David e tem alguns 3 ou 4 desenhos eróticos, mas contínuos. E temos uma edição especial, edição dos autores, em que há 20 desenhos eróticos explícitos. A música de cama é um livro que nunca foi colocado no mercado e que só aparece, de facto, nas mãos de alguns poucos bibliófilos e colecionadores de arte. Foi muito engraçada esta cena, porque o David era um homem puritano, ao contrário do que se pode pensar ou imaginar. Quando fizemos o lançamento do livro, eu e ele começámos a ver as nossas listas de telefone e dizer quem é que vamos convidar. E lá fomos convidando. Na lista do David acabou por não se convidar ninguém, porque é assim. Pois, olha, este casal tal, ele é um tipo muito simpático, mas ela é muito chata. Não se pode convidar porque ela, por acaso, é progressista e é muito aberta, mas ele é muito conservador. Bom, e de nome em nome, praticamente não se convidou nenhum amigo do David. O que se tratava era de algum pudor. Era um homem de pudor, o David Mourão Ferreira. O que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que estamos. Quando se fala na obra de David Mourão Ferreira e sobretudo na sua poesia,
tem-se tendência a pôr a tónica toda, os aspectos eróticos que a obra tem, estão indiscutivelmente lá e são uma parte importante e muito sedutora dessa obra. Mas acho extremamente redutor ver só isso na obra do David. Ela está cheia de claridades e escuridades, de luz e de sombra. E há aspectos de perturbação existencial muito profundas. Nem toda a gente mediu bem todo o alcance de sentido da obra de David. Ele é um grande poeta do amor, é um grande poeta dos sentidos, mas também é um grande poeta da angústia de existir. Angustiado penso, se eu morresse agora, que pálida impressão deixaria de mim mesmo. Sou dos que precisam de tempo, de muito tempo, para se realizarem. Sinto que o melhor, o mais alto e o mais profundo ainda nem sequer o aflorei. E espero, só peço tempo. Deem-me os deuses tempo, que eu darei o resto. Na década de 60, o Infinito Pessoal foi o primeiro livro integral que eu li dele e marcou-me muito. Tem alguns dos mais belos sonetos que se escreveram na nossa língua. Eram na rua passos de mulher, era o meu coração que os soletrava. Esta ideia de soletrar os passos, para traduzir a ansiedade de alguém que espera, alguém que está a chegar, é um achado. Pisas ao caminhar o próprio vento, que se embuçou no manto de uma duna. Desfazes sob os pés os grãos do tempo, por do tempo não teres noção nenhuma. Ele retoma alguns mitos antigos, muito famosos, como, por exemplo, o de Penélope, o de Nausicaa, tal como vem descrito na Odisseia. Em tudo isto, ele consegue apresentar dados antigos renovados e endereçados diretamente ao presente. Há um soneto que é dos maiores sonetos que já se escreveram em português, cujo título é E por vezes. E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos, e por vezes sorrimos ou choramos, e por vezes, por vezes, num segundo se volam tantos anos. É o professor Oscar Lopes quem se lhe refere dizendo que ele tinha a oficina versificatória mais bem apetrechada do decénio em que surge como poeta. É realmente um prodígio técnico aquilo que ele consegue fazer. Ele consegue maiusculizar as palavras minúsculas. E o David era um poeta da tradição, mas que sabia introduzir a modernidade na tradição. Isso não é nada fácil. Será então o caos, o nada, a grande amnésia. Por fim, do nada, ao fim dos dias consagrados, o teu corpo de nada, coroado de milhões e milhões e milhões e milhões de cabeças de nada, do nada se erguerá. Gigantesca medusa, terrível testemunha, para que em julgamento o nada que nós fomos, de nada nos acuse. O meu pai era completamente avesso às novas tecnologias. Completamente. Nem sabia como é que se mexia. Nem sabia. Num próprio giradiscos. Quanto a computadores, nem pensar nisso. Tinha uma profunda aversão. O meio dele, claramente, era o papel e era a escrita, enfim, tradicional. Mas o David não tinha carta. Olha, o filho dele é igual. Eu não guio, o meu avô nunca aprendeu a guiar e o meu pai deu lições, mas foi dissuadido de continuar porque invadiu uma esplanada com o automóvel. Portanto, foi uma questão de civismo, o meu pai não tirar a carne. Moral da história, andava sempre de táxi. Uma das vezes que foi de táxi, explicou ao motorista para onde queria ir. O motorista não gostou, porque achou que o meu pai estava a meter-se onde não era chamado. E
O meu pai disse, olha, vá ali, atravessa o parque, Eduardo VII. E às tantas, a meio do caminho, o taxista perguntou-lhe: com maus modos, e o senhor sabe como é que se chama a rua? E o meu pai, por mera acaso, sabia que ela se chamava Avenida Cardeal Cerejeira. E o motorista aí trava, olha pelo espelho retrovisor e diz, caramba, o senhor, desculpe que lhe diga, mas tem uma cultura acima da média. Ele tirava muito o pulso à sociedade pelos táxis, é engraçado. O que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que é estarmos vivos. Quase só me encontro com a gente da Távola ou ligada à Távola ou em função da Távola. Mais do que um grupo, somos um movimento. É um movimento que recusa a subordinação da arte e da literatura a um combate político. Nessa altura o David apreciava muito uma frase do Afonso Lopes Vieira que dizia que havia gente que entrava na poesia como um rinoceronte num jardim, e então resolveu dar o nome à revista de Arame Sarpado, para que não entrassem ali os rinocerontes. Eu achei graça, mas preferi Távola Redonda. Criou a Távola Redonda, criou depois o Graal. Um dos poetas favoritos deles era o antigo Café Chave de Ouro. Nós corríamos a cidade de ponta a ponta quase todos os dias. Era dos raros lisboetas que nós conhecíamos. Naquela altura nós ficávamos muito espantados que alguém tivesse nascido em Lisboa. Tinha tudo, toda a parte. O meu pai gostava muito muito de Lisboa. Na irisada cor que as conchas tomam à luz de algumas pétalas, logo os sentidos reencontram uma Lisboa já submersa. De novo pedras que ressoam sob as passadas do mistério, como que forcas certas fontes, como que um búzio cada prédio. Para mais tarde, sonhei ainda com um livro de novelas intitulado, talvez, As Manhãs de Lisboa. Apareceu com 4 novelas que eram modelares do ponto de vista da construção literária. Mas a principal protagonista destas 4 histórias é talvez a própria cidade de Lisboa. Nas novelas Gaivotas em Terra há uma recriação poética a partir de um cotidiano lisboeta muito intensamente vivido. É um livro notável, As Gaivotas em Terra, dos quais até há uma que foi filmada, que é E aos Costumes disse nada. Fiz-lhe uma pergunta sacramental ao Davi: está interessado em trabalhar comigo na adaptação, sendo você escritor? E ele disse, não me quero meter nisso, você faz da história aquilo que quiser. E assim foi, levei as coisas ao ponto de nem sequer convidar o Davi para assistir às filmagens. O Davi depois, falando sobre isso, disse, Mosé, nunca lhe perdoei que nem sequer me tivesse apresentado à atriz que veio fazer o papel, e foi confrontado com o filme depois do filme ficar pronto. Ô Sanches, diga lá uma daquelas máximas de circunstância que só você é capaz de dizer. Vá lá. A respeitabilidade e o prestígio da Força Armada. Quando o filme acabou, eu estava à espera que o Davi viesse dizer qualquer coisa. O Davi saiu da sala, parecia uma seta, e nem me viu, e atravessou a rua para entrar em casa. Eu fiquei espantado. Bom, ele deve ter detestado o filme, odiou o filme com certeza absoluta, porque nem sequer me disse nada. Antes de entrar em casa, o Davi volta-se para trás, vem a correr para mim e dá-me um grande abraço. E diz-me, olha, gostei muito do filme. Bom, fiquei tranquilo, como imagina. Na ficção, a meu ver, há 2 obras fundamentais, já as mencionei, Gaivotas em Terra e o Amorfoísmo, há também Os Amantes e Outros Contos, são extremamente importantes. A maneira de contar é extremamente moderna nos contos de Davi, até porque muitas vezes ele deixa no ar fios, quer dizer, que é um bocado omisso, não conta a história toda, deixa mistérios.
Apesar das minhas preferências, tudo o que faço é episódico, solto, excessivamente breve. Mas há o romance, claro. Há o romance e é precisamente por causa dele que eu estou a escrever isto. Reli uns pedaços esta tarde. O estilo desalentou-me. É nervoso, ofegante, com ritmo e reviravoltas de cão estafado. Se nós pensarmos que só na década de 80 ele publicou o primeiro romance, e se não soubermos que desde os 18 anos ele perseguia constantemente projetos de romance, uns atrás dos outros, e sempre adiados neste sentido, não conseguia levá-los até ao fim. Eu, desde que conheci o David, ele estava a escrever um romance. Fartei-me de lhe ouvir páginas e páginas, capítulos e capítulos de romances que ele nunca publicou. E é engraçado que ele aos 18 anos disse-o, escreveu sem nenhuma ambiguidade: eu quero ser um romancista, é como romancista que me quero realizar. A poesia é muito relativa. Ou seja, um escritor é mais do que a sua própria vontade. Comecei vários, não os acabei, embora alguns tivessem chegado a ter umas centenas de páginas, mas este surgiu há 4 anos, inesperadamente, e no meio de um outro projeto romanesco. Apareceu O Amor Feliz, que foi um best-seller. O Francisco fez uma capa, percebe que se vê vagamente uma escultura, e vê-se um corpo de mulher e um homem praticamente deitado sobre a habitat. O livro é lançado e, de repente, foi uma espécie de pedrada no charco. É muito mal interpretado a nível da Igreja, e sobretudo a nível de um alto expoente da hierarquia da Igreja, percebe? Que se referiu à capa, e portanto, se a capa era assim, o livro devia ser igual ou pior, numa homilia, numa missa em Braga. E houve livreiros que foram obrigados a tirá-la da montra, tirar o livro da montra, porque meninos neonazis ameaçavam partir as montras onde houvesse a capa do Amor Feliz. Essa capa, essa edição, esgotou-se em 28 dias. Aliás, o David combinou com o Francisco que a edição que saía mudava a capa. Foi preciso fazer imediatamente uma segunda e terceira e sucessivas até 14 edições. Lisboa está muito presente no Amor Feliz, como está muito presente nos contos e nas novelas. Está super presente na obra da Amália. Meus pais casam-se em 53 e 53 é também o ano em que o meu pai começa a escrever para a Amália a pedido do meu tio Rui Valentim de Carvalho. Qu'est-ce que ça veut dire Barco Negro? Barco Negro, ça veut dire la barque noire. C'est une barque qui porte malheur? Non, c'est l'histoire d'une femme qui attend toujours un bateau. E pede-se ao meu pai que faça 2 versões para uma canção brasileira que era a Mãe Preta, que o meu pai transforma em Barco Negro. De manhã que medo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. O meu pai contou-me que no início dos anos 40 o meu pai não gosta de fado, portanto, o que não é surpreendente, quer dizer, porque o fado é uma arte menor, por um lado, não é? Na altura, o meu pai encara como obras secundárias as versões, e ele considera as secundárias e assina de David J. Ferreira ou DJ Ferreira. Uma das entradas do diário, ele diz: estreou hoje em Lisboa um filme francês com a Amália Rodrigues, para a qual eu escrevi 2 fados, a letra de 2 fados, ainda bem que o meu nome não aparece. Pelo contrário, aquilo que ele escreve de raiz são assinadas de David Mourão Ferreira. E a Amália teve a visão de puxar o David Mourão Ferreira para escrever para alguns dos poemas mais bonitos para fado que eu já ouvi. Eu creio que o meu pai é o primeiro poeta a escrever de propósito para a Amália. A Amália foi muito importante nisso, não é? O fado ganhou uma dignidade completamente diferente, que aliás nunca mais perdeu desde essa altura, não é? Nessa altura, em que o meu pai começa a escrever com maior frequência para a Amália, portanto a partir de 53, e a grande frequência de colaboração vai até 68, 69, isto não era bem visto. Mas não era bem visto nem do lado académico, nem do lado do fado. Digamos, é o mundo das mulheres de má vida. Os aristocratas
bêbados, não é? Portanto, não era um meio que fosse muito recomendável para alguém que se pretendia intelectual. A Amália canta uma letra do meu pai chamada Sombra, claramente poética, com um sentido não óbvio, e que terá motivado a uma outra grande fadista o comentário jocoso: agora a Amália canta letras a Picasso. Por outro lado, do lado académico, também o que o meu pai estava a fazer não era bem visto. O diretor, um professor catedrático na época, terá tido uma conversa com o meu pai a dizer-lhe: David, deixe-se de fadistices e trate de doutorar-se. O meu pai nunca se doutorou na vida. O que acontece é que o David não fez doutoramento. Ir a catedrático sem ter prestado as provas específicas para isso, eu só conheço aqui, pode ser que haja mais, mas só conheço aqui 2 casos. Foi o caso do David Mourão Ferreira e do Padre Manuel Antunes. Era de tal maneira óbvia a qualidade de trabalho deles que mereceram essa distinção, e numa época em que isso não era assim tão simples. O que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que é estarmos vivos. Não há ciência, há segredo, e a eternidade é um minuto. Não há silêncios, há medos, não há lágrimas. Triste, tristeza de entristecer. Dança, meu bem, que o prazer, só ele e mais nada existe. Ele desde muito cedo trabalhou na televisão e, portanto, eu acho que logo em 57, pouco depois da televisão ter aberto, ela tinha um programa chamado Panorama. A minha colaboração nos programas do David foram vários. Imagens de poesia europeia, Hospital das Letras, temas literários. A figura de Pedro Homem de Melo é bem conhecida dos espectadores habituais da rádio e televisão portuguesa. David escreveu muito mais e falou muito mais sobre os outros, divulgou muito mais os outros, sobretudo os grandes vultos que ele apreciava e que achava que estavam na sua época, que já estavam esquecidos na sua época, do que horas que dedicou ao seu próprio trabalho. Eu era muito jovem e tinha pouco dinheiro, mas, por exemplo, uma crítica dele fez-me comprar o primeiro livro de poesia moderna que eu comprei, chamado O Pomo e a Culpa, de Vitorino Nemésio. Uma grande capacidade crítica e uma grande capacidade polémica também. Uma fase em que esteve bastante ativa em polémicas literárias. Em alguns casos, pessoas com quem se reconciliou, noutros casos não. Algumas muito duras, com Gaspar Simões ou com o seu primo João Palma Ferreira, que aí eu creio que ele próprio deixou de ser o homem elegante que costumava ser, mesmo até às vezes em polémica. E ele teve, por exemplo, também uma polémica com José Augusto de França. Vinha um dia, não sei de onde, talvez um bocadinho alegre. O David, exaltado, foi ter à casa do José Augusto de França e desafiou da rua para a janela, onde ele apareceu, porque ele o chamou, a virem para a rua, com certeza, para uma cena de pugilato. Aparece à janela, ou à varanda, de roupão, olha cá para baixo, percebe e diz: ó, David Ferreira, você desculpe lá, mas eu já estou em roupão, não me dá jeito nenhum agora ir à rua, não podemos resolver isto amanhã. E um dia em que o David entrou numa livraria e que estava lá o José Augusto de França, o José Augusto, quando vê o David, levantou as mãos ao alto, rendendo-se. Todavia era um homem com coragem física, apesar de ser de aparência frágil. David não era apenas um crítico literário, era também um ensaísta que se punha, em termos muito interessantes, a problemática de ser europeu. As pessoas que em Inglaterra, nas diferentes universidades, assistiam às conferências de David, constituíam um público bastante diversificado. A verdade é que as salas ficavam cheias e durante muitos dias subsequentes às conferências não se falava noutra coisa senão na ida do David a Londres ou a Oxford ou a Leeds, onde fosse. David é uma grande figura da cultura europeia, profundamente influenciado sobretudo pela cultura da Europa mediterrânica. Gostei sobretudo de uma coletânea de crônicas, discurso direto, em que David Mourão Ferreira fala da Itália e do seu amor para a Itália.
Itália, para David, acho que era a mulher mais interessante que há no mundo. Mulher, Itália tem nome de mulher, é feminino. Portugal é masculino. Ele trocava 20 voltas ao mundo por 2 dias em Roma, por exemplo. Voglio una strada di Roma, coi suoi rossi, coi suoi ocra, con quella chiesa barocca, quella fontana, quel chiosco e quel cortile nell'ombra, quella cupola che splende, quella torre. Ogni nervo mi tocca. Perciò la voglio così tanto. Opulenta anche se povera, con il volo dei colombi, il rimbombo delle moto, con questo bar senza gusto, dove all'aperto mi prendo questo espresso dopo pranzo. Em Itália, na Universidade de Bari, foi aberta uma cátedra de David Mourão Ferreira. O David Mourão Ferreira aqui em Bari tem uma grandíssima projeção. Nós tivemos muitos alunos que foram a Lisboa assistir às aulas do David Mourão Ferreira e conheceram o David professor e ficaram encantadíssimos. No âmbito do site que estamos a construir, vamos fazer um fan club do David. No âmbito das atividades da Cátedra David Mourão Ferreira, pensamos lançar o prémio Europa David Mourão Ferreira. Neste sentido, eu acho que o prémio pode dignamente homenagear o poeta David Mourão Ferreira, que tinha uma verdadeira paixão para esta noiva sempre adiada que era a Europa. Com um livro na mão, com um lenço ao pescoço, uma expressão cansada, a palidez inquieta de quem andasse ao vento ou trouxesse no rosto, em vez de pó de arroz, um pó de biblioteca. Onde quer que o avisse, uma coisa era certa. Numa rua, num bar, num museu, numa doca, dava-me a entender que estava à minha espera. Dava-me a entender que se chamava Europa. Traduziu poetas de todas as épocas. Vê-se que a tradução não era apenas uma atividade que ele tivesse empreendido para esse efeito, era uma atividade que acompanhou a sua criação literária ao longo de toda a vida. O passatempo que ele fazia, como outras pessoas fariam palavras cruzadas, ele traduzia poesia. Mas ele dizia, Joana, eu escrevi cerca de 600 poemas e tenho quase tantas traduções como poemas. Deixa ficar a flor, a morte na gaveta, o tempo no degrau. Conheces o degrau, o 7º degrau depois do patamar, o que range ao passares, o que foi esconderijo do maço de cigarros fumado às escondidas. Deixa ficar a flor e nem murmures, deixa o tempo no degrau, a morte na gaveta. Conheces a gaveta, a primeira da esquerda, que se mantém fechada. Quem atirou a chave pela janela fora? Na batalha do ódio, destruam-se, fechados, sem tréguas, os retratos. Deixa ficar a flor. A flor? Não a conheces. Bem sei. Nem eu. Ninguém. Deixa ficar a flor. Não digas nada. Ouve. Não ouves o degrau. Quem sobe agora a escada? Como vem devagar. Tão devagar que sobe. Não digas nada. Ouve. É com certeza alguém que traz a chave. Deixa ficar a flor. Foi secretário de Estado num governo do Navarino. Isso foi o período em que nós estivemos em desacordo, né? Que é disso eu não queria falar. Foi secretário de Estado. Uma altura complicada. Logo a seguir ao 25 de Abril, de repente disparam loucamente os subsídios e atinge uma altura insustentável. E, portanto, torna-se inevitável que haja um mal da fita qualquer. Mas o David sabia o que queria para a Secretaria de Estado da Cultura. E sabia que cultura queria. Mas não teve tempo, nem os meios. Ele é claramente contra a partidarização, em primeiro lugar, fosse do que fosse. E relativamente à cultura, em primeiro lugar. Para uns, o Davi era um perigoso homem de direita, conservador. O Dr. Perdigão
achou que um dos serviços que fazia falta, que se chamava as bibliotecas itinerantes, o Branquinho depois começou a ficar doente e sugeriu-lhe o Davi como seu continuador. Mas quando o Branquinho disse ao Dr. Perdigão, ele disse: esse rapaz é muito inteligente, mas tem uma coisa, é um bocadinho vermelhusco. Agora, há uma das coisas que eu rejeito essas duas coisas eu rejeito completamente, que fosse de esquerda ou que fosse de direita. E todos os que escreveram isso, sei lá, são mendigos da cultura, talvez. O que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que é estarmos. Era um homem que gostava de viver a vida, vivia a vida intensamente. Eu acho que o David tinha uma alegria de viver extraordinária. É extraordinária. Aquela lenta agonia, aquela degradação física a que ele foi submetido, acho que foi uma profunda e cruel injustiça. Menino Jesus. Eu desejava que o Menino Jesus me trouxesse ao cinema uma pistola de fulminantes, um telefone ou uma espingarda, um tambor ou uma gaita. Receba um abraço do seu amigo que se lembra sempre de si, David. De todos os anos que tenho conscientemente vivido, este de 1950 é de longe o ano herético por excelência. Foi o ano em que a minha ignorância do cristianismo se consolidou e se expôs. Sabe que o Davi, na última fase da vida dele, fez uma conversão. Sabia? Devo dizer-lhe, aliás, que ele me surpreendeu uma vez em Londres. Eu virei para o David Mourão Ferreira e disse: o David, ao menos, o David é como eu. É saudavelmente agnóstico. E aí começa o David a dizer: bom, sabe, Eugénio, não é bem assim, bom, sabe, eu mudei um bocadinho e tal. Achava que era impossível das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, como o David, acreditar no milagre de Fátima. Achava que era impossível. E um dia disse isso, num jantar em casa de amigos. E o David, não tenho a certeza, mas não foi isso, foi parecido, chamou-me estúpida. Isto deu um drama enorme, porque o jantar ficou estragado, era em casa de amigos nossos, eu fiquei com remorsos porque o jantar ficou estragado, chorei o fim de semana todo, o meu marido tentou consolar-me, e eu segunda-feira liguei para a Gulbenkian para o David, e diz ele: também eu fartei-me de chorar, mas o que é que tu tens? Quer dizer, foi assim. Portanto, está a ver que o David era um crente total. E eu vim a saber que o David tinha dado a volta para o lado da religião. Especialmente por um momento mau que ele passou a bordo de um avião. A história de um avião para o Brasil. O David fez uma promessa e, portanto, ficou agarrado à promessa. E na altura de partirem, percebe, 2 polícias levaram ao avião um rapaz brasileiro, que era um travesti, sob prisão para ele ser devolvido ao Brasil. Mas não ia ninguém com ele. Ele saltou do lugar e entrou no cockpit. E o que é que ele fez? Tinha uma daquelas bombas, uma coisa qualquer paralisante, e deitou aquilo tudo por cima do piloto, copiloto, comandante, navegador, tudo, quando estava dentro, E eles, a única coisa que percebem é que o avião, que já devia ir em piloto automático, tranquilamente pelo Atlântico fora, começa em voo picado, tudo para via abaixo. O David diz que a certa altura olhou para a janela e que viu o mar. Viu o Atlântico, muito mais perto do que é natural. Deu-se a sorte que no avião ia uma tripulação daquelas que nestes voos do Brasil fazem muito, percebe? Mas apanharam um susto que não foi brincadeira. Mas não era só isso, quer dizer, a verdade é que ele vivia perturbado com o problema de acreditar ou não acreditar em alguma coisa. E eu, a propósito disso, questionei-o qual era a postura dele perante a religião. E ele disse-me: em caso de dúvida, o melhor é acreditar sempre. Daí a partir dos 50 e poucos anos, o Davi começa a ter, enfim, uma necessidade de encontrar, que nunca encontrou, uma fé em algo que vá para além desta terra. Ele refletia todas as noites antes de deitar, percebe? Estava sentado sempre 10 minutos à beira da cama, percebe? Para onde levaste a criança que foste? Em vez da tua voz, que ciprestes são estes? Como dizer Natal se te não vejo hoje? Como dizer Natal agora que morreste?
partir do princípio dos anos 60, quase todos os natais escreve um poema de Natal, que irá integrar um livro que primeiro é publicado em separado, o Cancioneiro de Natal, e depois mais tarde vai ser um capítulo permanente que vai crescendo dentro da obra poética dele. Este homem, que foi um sedutor, inegavelmente, não é? E que, além de sedutor, por vezes se aproximou mesmo da libertinagem e, no entanto, ao mesmo tempo, o que é raríssimo, uma figura deste género, que é complexa e contraditória, era um chefe de família e que adorava os filhos e os netos, e os natais traduzem isso. A família tinha um peso enorme. Apesar de ter tido só 2 filhos, teve 10 netos. O meu pai era das primeiras pessoas a aparecer na maternidade. E tinha sempre uma preocupação, era ver se nascíamos com o carimbo Mourão Ferreira. O carimbo Mourão Ferreira, nós temos todos a boca grande, como o avô, e assim faz aqui uma covinha. Por exemplo, o Tomás, que é o último neto do avô, o 10º, quando nasceu, o avô estava todo contente porque dizia que era igualzinho ao avô. Só faltava, além do carimbo, ter nascido com o cachimbo. A mãe, percebe? Com quem nem sempre as coisas corriam bem. Dava raspanetes, dava. Não, minha avó era uma mãe mediterrânica, com uma grande autoridade. Era uma verdadeira matriarca. Tivesse eu na China ou não sei onde, percebe? Eu tinha de telefonar 2 vezes à mãe, de manhã e à noite, para saber se ela já estava deitada, se não tinha escorregado no corredor, se não tinha partido uma perna, se não sei o quê, não sei o quê. Há de vir um Natal e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio. Há de vir um Natal e será o primeiro em que hão de me lembrar de modo menos nítido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que o nada retoma a cor do infinito. O que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que é estarmos. E foi nesta encruzilhada da vida clínica que eu vim encontrar com uma doença séria. É uma doença que eu sabia que eu ia levar a muito curto prazo à morte. Eu reagi ao contrário de tudo quanto ele me disse. Uma vez a Pilar e eu vamos ao hospital de Santa Maria e o verdicto era muito complicado. Eu estou atrás do meu pai, ele não vê, mas eu vejo apertar as mãos, crispar as mãos com dor, como o médico lhe diz. E nós saímos dali e vamos por Santa Maria fora e encontramos pessoas que estão a fazer quimioterapia e que a gente tem uma antevisão do que vão ser os meses seguintes, etc. E o ambiente carregado, e depois saímos ali, vamos os 3 para um café e quando nos separamos, o meu pai de repente disse assim, vocês desculpem, mas eu devo ser muito inconsciente porque eu agora vou dar aula e esqueço-me disto tudo. Faz muito bem. A doença era séria. Ponto. Desfigurante. E só depois dele se sentar na mesma primeira fila, mas um pouco afastado de mim, é que a minha mulher me disse, aquele é o David. E eu olhei e caiu-me o coração aos pés, literalmente, porque reconheci-o nessa altura, mas não era o David que eu conhecia, não é? Foi admirável a maneira como ele aceitou, com humildade que transcendeu a sua condição de doente. E por isso ele não se opôs a que uma romaria de pessoas, discípulos e discípulas, admiradores, admiradoras, amigos, o visitassem até praticamente ao fim. Uma única vez que entrei no quarto, ele estava sozinho, a ler um livro junto à janela, e era um livro do Claude Roy. E ele disse, anda cá, Rosa, anda cá. Olha que o Claude Roy teve um cancro e ainda viveu 20 anos depois do cancro. E eu não aguentei, porque ele estava sozinho, e comecei a chorar, e lembro-me de dizermos os dois, tenho tanta pena. A certa altura eu disse à Pilar, a sua mulher, que se não seria bom interromper a romaria, fechar, até que a morte chegasse, e a morte estava próxima. E ela disse uma coisa extraordinária, que eu não esqueci, que aliás registrei num dos meus escritos, foi assim, não, deixe estar, porque olha, muita gente que aqui vem eu nem conheço, mas quando as pessoas entram, os olhos do David iluminam-se e parece que tem um prazer particular em ver cada uma delas. E eu pensei que, de facto, naquela altura em que as pessoas e os doentes com doenças tão graves começam a despedir da vida, não estava preparado, não estava pronto para o fazer.
por isso eu diria que ele viveu a vida até ao fim. Agora, o que acho cada vez mais extraordinário é a vida, a maravilha que é estarmos vivos. É das coisas realmente excepcionais, estarmos vivos e lidarmos com vivos. E isso é que é o fundamental da minha experiência. E agora, com esta experiência de doença que tenho tido, tenho aprendido o valor de certos pequenos instantes. Quando ele morreu, eu escrevi uma coisa na colóquio a dizer que perder-se uma pessoa daquelas é tão uma catástrofe tão grande como perder uma cidade ou uma biblioteca destruir-se, porque não era uma pessoa... Era uma pessoa como as outras, mas não era uma pessoa como as outras. Temos pessoas que ainda choram, que conheceram o David e choram com lágrimas. Para nós foi uma perda muito, muito grande. O António e eu perdemos qualidade de vida, porque de facto a alegria que o David trazia à nossa vida é insubstituível. Que fique só da minha vida um monumento de palavras, mas não de prata, nem de cinza, antes de lava, antes de nada. Se ela anda por aí? Ai, anda de certeza absoluta. Deve-se rir imenso de coisas que eu faço, deve dar gritos de processo de outras que eu faço, e pronto. Até de muitas coisas que disse nesta entrevista, quer dizer, de certeza absoluta.